Muito bem-vindos ao nosso curso de atualização em parassonias. Meu nome é Fernando Morgadinho, eu sou um neurologista, especialista em medicina do sono e sou responsável para discutir com vocês sobre parassonias. Teremos 6 aulas, 3 artigos de revisão e 3 provas para que vocês se aperfeiçoem e fiquem cada vez melhores no assunto de parassonia. Então vamos lá, na primeira parte, na primeira aula, discutir o que é, como trata, como aborda as parassonias. Na verdade, parassonias são comportamentos anormais que não são desejados que ocorrem ou no sono ou na transição entre o sono e a vigília. Normalmente esses comportamentos eles são caracterizados e são documentados por familiares e pessoas que estão junto com essas pessoas que desenvolvem esses sintomas. As parassonias então englobam movimentos complexos, comportamentos realmente de atividades, às vezes de subir um cavalo, cavalgar, de dirigir, de andar, com o paciente dormindo, com um quadro de emoções, percepções, mesmo que parciais do que acontece ao redor, sonhos e alterações autonômicas durante o sono. As parassonias ainda são consideradas doenças. Por quê? Porque você tem um risco de traumas, tanto para os pacientes quanto para terceiros, seja familiares, seja alguém que esteja junto com essa pessoa durante o quadro de parassonia. As consequências clínicas, psicológicas e sociais desse quadro podem ser muito importantes e deletérias para o paciente e seus familiares. Quando eu imagino o hipnograma, que é a representação gráfica da parte do sono, eu posso dividir esse hipnograma em duas partes da noite. A primeira parte, onde predomina o sono não REM, onde você tem um aumento de onda lenta, e a segunda parte, onde você tem o predomínio do sono REM. Quando eu imagino um quadro de parassonia, eu divido as parassonias em 2 grandes grupos. O grupo das parassonias do não REM e o grupo das parassonias do sono REM. Olhando com mais detalhe agora a divisão do tipo de parassonia do não REM e o tipo da parassonia do REM, a gente vê que a parassonia do não REM ocorre mais em épocas do sono, ou fases do sono, que eu tenho onda lenta, então é na primeira metade da noite que ocorre a parassonia do não REM. Em contrapartida, as parassonias do REM, que ocorrem, como o próprio nome diz, durante o REM, são muito mais prevalentes, na segunda metade da noite. Além disso, as parassonias do não REM são as mais conhecidas, são o sonambulismo, são o terror noturno. Essas parassonias são muito mais prevalentes em crianças. Em compensação, as parassonias do sono REM ocorrem muito mais em idosos e a grande representatividade, ou mais comum dessas parassonias, é o que a gente chama de distúrbio comportamental do sono REM, mais comum em idosos. Outra característica importante, quando se separa a parassonia do sono não REM do REM, é a memória. Normalmente, os pacientes que têm parassonia do não REM, eles não se lembram do ocorrido. Em compensação, aqueles que têm doenças com a parassonia do REM, eles acabam se lembrando parcialmente, principalmente porque ocorre uma relação com o sonho dessas pessoas. Eles vivem os sonhos e acabam se recordando do que acontece durante esse sonho. Hoje a gente vai abordar a parte de parassonia com muito mais detalhe, enfatizando a classificação internacional de 2014 agora. Essa classificação internacional americana foi publicada há mais ou menos 1 mês e meio atrás, e a ideia é que a gente aborde, focada nas novas características, nas novas determinações dessas parassonias, para que os senhores fiquem cada vez mais atualizados do assunto. Quando eu imagino o tipo de parassonia do não REM, eu imagino que existem alguns tipos que são mais prevalentes. Por exemplo, desordens do despertar, despertar confusional, sonambulismo, terror noturno e a desordem alimentar relacionada com o sono. Detalharemos para vocês, nas aulas que vão se seguir, cada uma dessas parassonias, com as suas características, os seus diagnósticos, os seus tratamentos e as suas consequências para essa população que sofre de parassonia. As parassonias do sono REM, a mais conhecida, como foi dito anteriormente, é a parte do subcomportamental do sono REM. Mas temos mais. Temos paralisias do sono isoladas e recorrentes, além dos pesadelos, que são muito conhecidos da população e que a gente também aborda com muito detalhe para que vocês fiquem mais cientes do que ocorre com essas parassonias. Além das parassonias do REM e do não REM, que são ditas e são as mais conhecidas, existem outros tipos de parassonias que a gente tem que abordar porque são prevalentes e vão aparecer para você no seu consultório ou no paciente que você estiver atendendo. São as parassonias da síndrome da cabeça explodindo, as alucinações relacionadas com o sono, a enurese noturna, muito conhecida na parte pediátrica,
A parassonia relacionada com desordem médica, então algum fator médico que potencialize desenvolver a parassonia, além da parassonia secundária ao uso de algum medicamento. Além disso, tem a parassonia que é inespecífica, que não engloba ou não se enquadra em nenhum dos itens anteriores. Lembrando que um sintoma isolado que é muito prevalente e também é uma parassonia é o sonilóquio. É aquela característica da pessoa falar dormindo no início da noite sem ter a memória do ocorrido. Como se faz então o diagnóstico das parassonias? A gente sabe que o diagnóstico das parassonias é basicamente clínico. Tendo uma boa história clínica, a gente consegue abordar e diferenciar a maioria absoluta das parassonias, principalmente aquelas parassonias do sono não REM que a gente encontra mais em criança. Em compensação, aquela parassonia, como eu disse anteriormente, da parte do subcomportamental do sono REM, que é mais comum em idosos, essa sim, há uma necessidade brutal de você fazer uma polissonografia com vídeo para fazer diagnóstico diferencial. Então já fica aqui uma abordagem e uma mensagem que pacientes que têm parassonia são abordados em detalhe clinicamente, mas o exame complementar vai depender do tipo de parassonia, do diagnóstico que está em questão ou os diagnósticos diferenciais que você acaba pensando quando vê um paciente. Vou agora terminar essa primeira explanação da parte da aula com um caso clínico muito interessante para que os senhores pensem comigo como é importante pensar nas parassonias e nos seus possíveis diagnósticos diferenciais. Tem aqui uma paciente de 32 anos que a queixa, quando foi encaminhada para a gente em relação à parte de investigação médica, era de movimentos durante o sono. O paciente apresentava um quadro de movimentos involuntários durante a noite, presenciados, obviamente, pela família, porque a paciente não se recordava do ocorrido, há mais ou menos um ano do início dessa consulta. Não tinha nenhum antecedente importante, não tinha nenhuma doença, não usava nenhum medicamento essa paciente, não tinha história de alergia e não tinha história de uso de medicamentos até então. Tinha uma história familiar onde uma tia materna tinha um quadro de epilepsia. Reparem no vídeo em detalhe dessa paciente no estudo do sono. A paciente então dormindo, começa com uma movimentação lateral de braço, um dos braços fica estendido e logo nos próximos segundos que se seguem é evidenciado então movimentos tônico-clônicos generalizados, com um olhar versivo da cabeça para a direita, o que caracteriza no traçado eletroencefalográfico uma crise convulsiva por atividade anômala cortical. Reparem que isso não é uma parassonia. Evidentemente, isso é uma crise convulsiva. Essas crises convulsivas podem ocorrer em maior ou menor complexidade, dependendo do tipo de crise do paciente. E podem, sim, simular uma parassonia. Em caso de dúvida diagnóstica, em caso de impossibilidade de diferenciar a parassonia de uma outra doença, o exame complementar é importante. Então é fundamental que os senhores entendam que o diagnóstico diferencial, quando em dúvida, sim, é feito por um quadro de investigação complementar. E que tipo de exame complementar é feito nos diagnósticos diferenciais da parassonia? Uma polissonografia com uma montagem neurológica e um vídeo relacionando temporalmente o momento da atividade muscular com a atividade cerebral. Nesse próximo slide, mostro para os senhores uma época da polissonografia dessa paciente, onde a gente evidencia no meio da época atividade ponta-onda em surtos, mostrando que essa paciente, mesmo fora da crise, já apresentava uma atividade epileptiforme, demonstrando assim um diagnóstico diferencial importante de parassonias. Espero aqui então os senhores na próxima aula, na aula 2 de parassonia, para que a gente continue a conversar sobre esse integrante ou esse emocionante tema da medicina do sono. Muito obrigado.